Bom dia, você que está ao alcance da minha voz nesse momento, através do nosso canal IBE Fortaleza. Receba um carinhoso abraço nesse momento. Minha alegria de podermos estar juntos nessa reflexão, através da explanação da palavra, através da própria leitura da palavra de Deus, que continua nos inspirando demais no livro de Tiago. Hoje iniciamos o capítulo 2 e a reflexão está do versículo 1 até o versículo 13. Eu peguei aqui uma Bíblia de estudo daquelas bem antigas, porque eu quero destacar uma palavra que nas Bíblias mais atuais elas não trazem essa palavra. Ele diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Eu fiz questão de estar lendo nessa tradução, porque eu quero trabalhar bem essa questão da acepção de pessoas. Versículo 2: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim, falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu fiz questão de ler todo o texto porque o assunto é muito sério. O assunto vai tratar sobre um grave pecado que eu considero, é que nós ainda não conseguimos erradicar toda e qualquer acepção de pessoas que frequentam as nossas comunidades de fé, ou seja, as nossas igrejas, as nossas congregações. E eu então quero aqui destacar que no século I a sociedade era caracterizada distintamente por classe baixa e alta. Tiago convidou os cristãos para se livrarem dessa distinção social externas. Ele relembrou seus leitores de que o reino dos céus pertence àqueles que são pobres de espírito e não necessariamente àqueles ricos em posses. Mateus capítulo 5, versículo 3, vai nos dizer assim: ele se referiu ao julgamento divino que aguarda aqueles que mostraram favoritismo e, nesse contexto, usaram de forma errada suas riquezas. Tiago ressaltou que Deus sente prazer em usar os pobres desse mundo para espalhar e revelar sua mensagem, porque apesar de não terem recursos materiais, eles frequentemente são ricos em fé.
Posses materiais podem prejudicar a fé, porque os ricos são tentados a colocarem sua segurança em sua riqueza, em vez de colocar toda a sua vida e também segurança e dependência no Senhor. Versículo 8, ele vai nos dizer: todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo bem fazeis. Aqui é uma citação de Levítico 19, versículo 18. O mandamento dirigido aos israelitas para amarem o próximo como a eles mesmos, como eu acabei de citar em Levítico 19, 18, foi reafirmado por Jesus Cristo em seu Sermão do Monte e expandido em sua interpretação para incluir até mesmo seus inimigos nesse mandamento prioritariamente cristão, neotestamentário, que fala sobre a importância do amor, especialmente o amor pelo próximo. Tiago chamou a esse princípio compassivo pelo qual os cristãos devem viver de lei real. E no versículo 13, nós vamos encontrar que Deus é o juiz supremo. Somente Ele está em uma posição de oferecer misericórdia. O dom de Deus de misericórdia é concedido quando alguém coloca a sua fé em Cristo. Isso anula e também triunfa sobre o juízo que os pecadores merecem. Deus espera a mesma resposta dos crentes para com os outros. Esse assunto sobre acepção de pessoas, privilegiar os ricos em detrimento dos pobres, ou ainda tentarmos naturalizar os que têm mais poder ou fama, ou mesmo influência na sociedade, e nós tratarmos aqueles que não chegam a esse padrão. Ele diz no versículo 9 do capítulo 2 de Tiago que se constitui um pecado. Ele diz assim: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores. Nós estamos aqui diante de um desafio muito grande para a vida da igreja, porque esse favoritismo, essa acepção de pessoas é tão comum ainda hoje, apesar que essa epístola de Tiago vem lá do século I, mas essa prática do favoritismo, da bajulação, especialmente a quem tem recursos, ou quem é famoso, ou quem tem uma rede de influência maior, que é uma coisa muito comum no mundo afora, a filosofia do mundo gira em torno disso, a igreja acabou também fazendo isso. E a igreja de Cristo precisa ser séria, sem concessões, sem bajulações. A igreja não está no mundo para fazer relações públicas, mas para pregar o evangelho e levar a mensagem da parte de Deus para os seres humanos, para as pessoas que estão à nossa volta. Eu já caminho aqui para a conclusão do áudio, mas ainda quero ressaltar que a lei do amor mostrou que o nível de vida em que os cristãos devem viver, a lei da liberdade é o nome que ele dá ao evangelho, é nas boas novas do amor de Deus, na pessoa do Jesus de Nazaré, que encontramos a liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O cristão é a pessoa que encontrou a liberdade em Cristo. E é com essa liberdade e também com essa seriedade que nós concluímos o áudio de hoje, deixamos essa reflexão séria, desafiadora e que também exige de nós uma postura séria para com Deus, para com o Evangelho, para com as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus nos ajude e que sejamos encontrados corretos nas nossas posturas e relacionamentos, sem favoritismo algum. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu então te deixo um grande abraço nesse momento. Amém.